palestra. Enquanto mãe, que eu sou mãe de autista, eu acho que a informação ela abre portas que são portas necessárias para que a gente tenha mais conhecimento, saiba lidar, saiba como fazer. Eu estou um pouco triste porque de 89 inscritos, né, de pessoas que precisavam desse conhecimento, né, não estarem aqui desfrutando de tudo que a doutora tem para nos trazer hoje. Mas também fico muito feliz porque vocês estão. E cada semente plantada gera frutos. Então, eu agradeço muito por vocês terem honrado esse compromisso de estar aqui com a gente. E eu gostaria de começar agradecendo a doutora Ana por estar aqui com a gente e convidando a doutora Ana Paula a estar aqui com a gente no palco, né? A doutora Ana Paula Ferralda, ela é médica pediatra, pós-graduanda em homeopatia e psiquiatria da infância e adolescência, com certificação internacional em medicina canabidioide e em transtorno do espectro autista. A doutora Ana Paula, ela é aplicadora ABA, habilitada em PECs para ajudar de forma prática autistas não verbais. Tem como propósito capacitar famílias atípicas para estimulação e o manejo adequado de crianças neurotípicas. Atuante na luta pela inclusão, já realizou inúmeras palestras e é escritora do livro recém-lançado, Como o Santo de Casa Faz Milagre na Criança Autista. E eu te convido, doutora, para estar aqui com a gente. Uma salva de palmas. Eu vou começar... Eu vou começar apresentando para quem ainda não conhece o Família Teia de forma muito rápida, tá? Muito objetiva. Então, esses são os símbolos, né, do Família Teia, e também nós temos o Todos pelo Autismo, que é um grupo. O Família Teia é um grupo só para mães atípicas, e o Todo pelo Autismo é um grupo, um movimento de mães, profissionais, de todos que querem fazer um voluntariado pela causa e fazer um pouco além. Pode passar. Essa sou eu, né? Eu sou administradora do Família Teia e do movimento, idealizadora desse movimento, porque eu vi que profissionais eles precisavam estar engajados no nosso meio também. Sou uma mulher autista com TDAH, mãe atípica, formada em gestão de recursos humanos, estudante de pedagogia, casada com o Igor e mãe do Thomas, que foi quem fez eu estar aqui nessa noite fazendo todos esses projetos para o autismo. Com o diagnóstico do Thomas, eu me assustei, né, como toda mãe que não sabe nada sobre deficiência, sobre autismo, sobre nada, eu não sabia nada. Então me assustei muito, mas quando a gente recebe o diagnóstico, e aí eu penso, o que eu vou fazer? Para que as pessoas à minha volta, minha família, minha mãe hoje aqui comigo, para essas pessoas conhecerem, saberem o que é. Então eu montei um blog que chama Somos Um, só para os amigos e parentes. E aí, sentada nas clínicas com outras mães, a gente viu que faltava informação. Tirando abril, ninguém achava mais nada, né, Cláudia? Ninguém achava mais nada. E aí a gente fez o blog, pode passar. E aí a gente começou a pensar nesse mesmo tipo de palestra que a gente está fazendo hoje, de forma bem menor, antes da pandemia, pelo Somos Um, que aí a gente montou com esse nome a princípio. Meia dúzia de mães lá, a Cláudia é uma das mães que estava desde o início, e aí a gente fez esse grupo, pode passar. Depois a gente veio a pandemia, com a pandemia parou tudo, eu comecei a fazer só lives, fiquei bem quietinha lá. Após a pandemia eu conheci o Lions Clube do Autismo, fui associada, né, passei pela gestão e presidente, terminando o Lions, meu mandato no Lions, pode passar. Eu volto para a Família Teia. Pode passar isso aí também, foi várias palestras que a gente fez na escola, tudo. E aí a gente pega e fala, vamos reformular o Família Teia, vamos tentar trazer mais conhecimentos. A gente começou com projetos, palestras, passeios, lives, e reformulou todo o logo, toda a identidade visual e criou mesmo um grupo de WhatsApp que tem as pessoas que são mães lá do Família Teia, e depois tem todos pelo autismo. Pode passar. E aí a gente começa a fazer esses tipos de palestra que a gente está fazendo aqui. A primeira foi aqui na Casa dos Médicos, com essa equipe maravilhosa, Autismo da Aceitação à Proteção. Depois a gente levou a Andrea Werner e Vanessa Ziotti na OAB. E aí a gente
para a causa e da causa da população. Pode passar. E aí hoje a gente tem alguns projetos que a gente está tentando viabilizar. Nós não somos ONG, nós não temos um caixa, é só um grupo que se juntou para começar a fazer alguma coisa. E nesse grupo a gente acabou encontrando outras pessoas com essa visão, com essa missão de também fazer mais. E a gente encontra a doutora Lília, que é uma dentista especializada em crianças com deficiência, e aí ela me cedeu 50 atendimentos de saúde bucal para essas crianças. E foi muito interessante porque o Thomas, eu passei por quase 6, né, a mãe tá ali de prova, e ninguém conseguia colocar a mão nesse livro. E aí me falaram, olha, vai ter que ser por sedação. Sedação, gente, é R$1.000, só a sedação. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí eu encontro a doutora Lília, que simplesmente conseguiu sentar na cadeira e fazer tudo o que tinha que ser feito. E eu falei, outras mães precisam conhecer você. E aí a gente monta o projeto de saúde bucal Fada do Dente. Aí tem uma fatia dela atendendo, porque é o projeto, e agora a gente abriu mais 30 vagas, já temos 35 inscritos, e se Deus quiser vamos abrir mais. Outros projetos estão vindo, saindo do papel, com essa visibilidade que a gente está alcançando de pouquinho, grão em grão, e com todo mundo junto. Temos passeios, também uma parceria com o pessoal da UBJump, lá do Boulevard, e com o próprio Boulevard, que está abrindo as portas, está sempre nos dá a dica de algo agora para as famílias terem. Pode passar. E nosso projeto maior, que foi um projeto visionário e loucura, que é o primeiro Expo Inclusão. Esse projeto é um projeto que já está no meu coração antes do Lions, no Lions, e eu falei, não, eu preciso colocar em prática, de unir todo mundo que fala sobre inclusão em Bauru. E aí a gente fez o projeto e falou, vamos lá conversar com a Sorri, porque se a Sorri der o lugar, a gente já tem meio caminho andado. E a Sorri adorou o projeto, falou, não, eu vou abrir as portas com toda a minha equipe. Então a Sorri abriu as portas para esse projeto, que é um projeto para promover um dia inteiro, das 10 às 5, para as famílias atípicas. Não é só para famílias de autismo, porque quando eu falo famílias atípicas, todo mundo pensa só em autismo. Toda pessoa que tem filho com deficiência é família atípica. Então lá nesse dia nós vamos ter praça de alimentação, a gente vai ter oficina, palestra, a gente vai ter um momento de brincar, um momento lúdico, nós vamos ter salas lá com diversas atividades acontecendo durante todo o dia. E aí veio a PAI, veio a FAPAP, veio o Lions, veio todo mundo se unindo, mais de 40 entre instituições, clínicas e empresas. Hoje a gente já está com o Nelson Pascoaloto, com o CILIG, o pessoal da Cetro, enfim, foram muitas empresas grandes se unindo já a esse projeto. Eu quero já deixar para vocês o convite, dia 19 de outubro, das 10 às 5 da tarde, na Sorri. Então acompanhe nossas redes sociais, pode passar, por favor. Né? Quem não conhece, e quem conhece, multiplique isso para que a gente possa ter um maior número de pessoas nesse evento, que vai ser um evento muito inclusivo, acho que um dos maiores, depois da caminhada, que hoje é uma referência, né, em Bauru, vai ser esse evento, a Feira da PAI. Então esses eventos precisam ser super valorizados. Então, sem mais delongas, muito obrigado. E agora eu convido a doutora Ana Paula para falar com a gente um pouquinho mais sobre a inclusão. Boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas do meu atraso. Nós tivemos um imprevisto na estrada. Teve um carro que travou a máquina do pedágio e formou uma fila enorme e a gente não conseguia passar. Então atrasou muito. Foi quando eu mandei mensagem para a Renata, falei, nós vamos atrasar por conta disso. Fugiu do nosso controle, vocês me desculpem. Então, meu nome é Ana Paula, né? Eu estou aqui hoje, eu vim de Botucatu aqui com uma missão de trazer conhecimento para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre o manejo de crises. É um tema que, assim, normalmente a gente leva um dia inteiro para explanar crises. Até eu comentei com a Renata isso quando ela me propôs trazer esse tema, porque o manejo de crises não é uma palestra, é uma capacitação, é um treinamento, né? Então eu precisei montar uma palestra curta de 1 hora, 1h30 aqui, mas que eu traga o mínimo de conhecimento de um treinamento de um dia todo, que é o que a gente costuma fazer.
discute falar sobre autismo, a gente sabe do uso de um apoio visual, de uma previsibilidade e tal. O manejo de crise em si, quando a gente entra num assunto de contenção, quando a gente entra num assunto de autistas que foram machucados durante uma crise, ou de pessoas que foram machucadas por autistas durante uma crise, ainda todo mundo fala, ai, mas será? Ai, mas eu não quero que segure. Ai, mas será que tem gente capacitada? E assim, infelizmente, ou felizmente, né, é um assunto que a gente precisa trazer à tona, né? A gente tem aqui mães, vocês têm profissionais aqui também, temos profissionais presentes, e todos nós, eu convivo com autistas o dia inteiro. No consultório, 90% é autista. Apesar da minha formação ser de psiquiatria infantil, eu acabo atendendo de modo geral também TDAH, dislexia, depressão, ideação suicida, tudo. Mas como eu tenho uma certificação em autismo, tenho certificação em medicina canabinoide, eu acabei drenando uma demanda, né, para mim muito maior do transtorno do espectro autista. Né? Acabei também abraçando essa causa e fazendo essas palestras gratuitas que eu faço em várias cidades, para justamente eu levar conhecimento para as mães, para os profissionais, para as pessoas, porque sem conhecimento nós não vamos nunca chegar na inclusão que a gente tanto sonha, que a gente tanto luta por isso, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. E trazer esse assunto de crise, para quem convive no dia a dia com o autista, não é nem necessário, é indispensável. Porque qualquer um de nós está sujeito ao autista entrar em crise na nossa frente, ou não, ou trazer uma queixa que esse autista está tendo muitas crises e a gente não sabe o que fazer. E na verdade existe um protocolo que nós chamamos de protocolo de crises, onde a gente tem passo a passo, com a intenção não de intervir na crise, mas com a intenção de evitar que esse autista entre em crise. Nós vamos ver aqui durante a minha explanação que esse protocolo em alguns países são obrigatórios em todas as clínicas, em todas as escolas. Para abrir uma clínica, para abrir uma escola, eu preciso apresentar o protocolo de crise para o governo, senão o governo não autoriza abrir a clínica e nem a escola. E no Brasil, pouquíssimas pessoas ouviram falar que existe um protocolo de crise. Então, pensando em simplificar esse assunto para trazer para vocês, por conta do tempo, eu vou mostrar para vocês hoje no que consiste um protocolo de crises. Não vou entrar em técnicas de manejo de crise propriamente dito, porque isso é um treinamento, uma capacitação prática, tudo. Mas daí, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar. Eu tenho um curso online também de capacitação, de manejo de crises, onde eu coloco todo o passo a passo desse protocolo, todas as técnicas de contenção, tudo para não ter machucado, para não ter risco de uma fratura, né, uma contenção respeitosa mesmo, até para evitar que o autista se machuque durante uma crise, né, que são assuntos que a gente, em uma explanação mais curta, não consigo entrar em tantos detalhes. Eu vou fazer toda a abordagem, aí depois que eu terminar, eu fico à disposição para tirar dúvidas. Já podem passar, pessoal. Aqui eu trago algumas notícias que, infelizmente, estão cada vez mais frequentes, né? Então, a gente vê aqui, olha, mãe faz denúncia à polícia após filho com autismo ser agredido no banheiro da escola. Recentemente, a gente teve no Paraná, né? Aquela criança que foi encontrada amarrada no banheiro com 4 anos de idade, um autista não verbal. E depois que a família fez a denúncia e tal, foi acionada, e a professora foi, né, investigada, tal, lá, questionada na polícia, ela confessou que não foi a primeira vez, que já tinha acontecido isso outras vezes com a criança. Né? Então, olha, menina autista é agredida e sofre fratura no pulso em escola no litoral. Fonoaudióloga suspeita de agredir e xingar crianças autistas é indiciada por tortura e estelionato no interior de São Paulo. Pessoal, notícias como essa chocam qualquer um. Eu que trabalho com autistas, fico indignada. Eu imagino quem é mãe,
né? Eu imagino quem é um familiar que tem um autista dentro de casa. O medo que a gente tem todos os dias de mandar esse filho para a escola, de mandar esse filho para uma clínica e até dentro de casa mesmo. Será que em um momento de crise, em um momento de estresse, eu vou saber tomar a atitude correta? Quem está com meu filho vai saber tomar a atitude correta caso ele entre em crise, caso ele tenha alguma descompensação? É uma insegurança muito grande que permeia todo mundo, todo familiar que tenha uma criança autista. E por que nós temos esse tipo de notícia cada vez mais frequente? Pode passar. Aqui tem mais notícias, pode passar. A grande mensagem dessas matérias é a desinformação. Pode passar. O despreparo, é a falta de capacitação, é a falta da gente conversar às claras. Isso é uma necessidade. Nós estamos conversando aqui, gente, de adulto para adulto. Não precisa ter pudor da gente entrar em assuntos delicados que vão exigir que, num momento de extremo estresse, a gente tome atitudes amadoras. Atitudes que a gente não foi preparado e que, no momento, ninguém vai deixar o autista se jogar numa porta de vidro. Ninguém vai deixar o autista pegar o computador e jogar no chão, ou ele mesmo se machucar todo, se autoagredir. A gente vai tentar segurar de um jeito ou de outro, certo ou errado. Então, essa história de que, eu não quero, eu não posso, a gente tem que parar e colocar o problema às claras, para a gente chegar realmente numa inclusão verdadeira, numa inclusão onde tem uma capacitação de todos os envolvidos, escola, família e profissionais, que é onde esse autista permeia no dia a dia dele. Pode passar. Por que os autistas entram em crise? Muita gente entende que o autista tem uma crise agressiva, tem uma crise explosiva e tal, mas não entende o motivo que ele entra em crise. Por que é tão importante a gente saber os motivos que um autista entra em crise? Porque a partir do momento que eu sei o motivo, eu consigo intervir. Quando eu tenho uma resposta do porquê acontece aquilo, eu consigo uma resposta, eu consigo elaborar uma estratégia de como evitar que aquilo aconteça. Então, esse conhecimento vem muito antes da intervenção da crise. Então, ele tem excesso de conexões cerebrais. O cérebro do autista, desde o ventre da mãe, desde quando foi formado a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo, para quem não sabe, a formação do cérebro e a migração dos neurônios, ali, olha, eu vou cuidar da parte motora, eu vou cuidar da parte sensorial, eu vou cuidar do equilíbrio. Essa migração dos neurônios, ela acontece na segunda ou terceira semana de gestação. Quando a mãe descobre que está grávida, quando o teste vem positivo, já aconteceu, já foi. E no autismo, nós já temos alterações dessa migração neuronal. Por isso a gente tem as alterações sensoriais, porque existem conexões de áreas em excesso que não eram para existir. Então existem muitas conexões na área auditiva, existem muitas conexões na área visual, e dependendo de qual é a área mais acometida, é a manifestação que nós vamos ter quando esse feto, né, esse embrião, se tornar um ser vivo, né, depois do nascimento dele. Por isso que existem autistas que têm grandes alterações sensoriais, outros não. Existem autistas que têm comprometimento cognitivo, outros não. Existem autistas com rigidez muito importante, outros não. Porque vai depender dessa alteração das conexões em excesso que existem no cérebro do autista. Outra causa do excesso de conexões cerebrais, além da própria formação geneticamente influenciada pelos fatores epigenéticos, é a falha na poda neural. O que é a poda neural?
É como se fosse, o nome diz mesmo, uma poda. A gente pega uma roseira, a gente vai podar aqueles galhos que estão meio fora de órbita ali, para essa roseira ter força e dar a flor cada vez mais bonita. O nosso cérebro, ele desenvolve inúmeras funções do dia que a gente nasce até completar mais ou menos um ano e meio. Pense em um bebezinho recém-nascido e pense em uma criança de 1 ano e meio que já anda, que já fala mamãe, papai, au, au, miau, já reconhece as pessoas que convivem com ele, chama vovô, vovó, reconhece o objeto, malemar começa a reconhecer cor, faz um monte de gesto, dá beijo, dá tchau, imita bichinho. Olha o quanto de conexões cerebrais que foram desenvolvidas nesse primeiro 1 ano e meio de vida. Muitas conexões dessas não vão ser mais úteis no decorrer da vida. Por exemplo, conexão de engatinhar. Quem daqui, naturalmente, se locomove engatinhando? Ninguém. A gente engatinha, mas de um ponto de vista consciente. Eu quero engatinhar, eu vou lá engatinhar. Agora, eu entrar engatinhando aqui igual um bebezinho de 9 meses, que usa isso como meio de locomoção, ninguém mais faz isso. Quem daqui balbucia na hora de falar? Fica ninguém. Por quê? Porque a gente já foi para o passo seguinte, a gente já adquiriu a habilidade de falar, de elaborar frases, de iniciar diálogo. Essas conexões que a gente não usa mais, o nosso cérebro faz a poda. Ele elimina essas conexões para dar espaço para novas conexões acontecerem. A gente tem 2 grandes podas neurais na vida. O tempo inteiro poda está acontecendo, mas existem 2 grandes marcos. A primeira entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, e a segunda por volta de 15 anos de idade. E qual é o critério que o nosso corpo usa para dizer essa habilidade vai ficar, essa habilidade vai ser jogada fora? A habilidade que ainda é muito usada, fica. A habilidade que não é mais usada, é jogada fora. Tá? Agora eu vou fazer um parênteses, que eu acho que é uma colocação muito importante, que todos aqui merecem saber, precisam saber. Imagine uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, aí, entre 1 ano e meio e 2 aninhos de idade, que está no processo de desenvolver a fala. Uma criança neurotípica, né? Uma criança neurotípica. E vamos também pensar numa criança que já tem uma tendência genética, ela já nasceu com alterações cerebrais e que ela já tem algum comportamento ali sugestionando, sendo sugestivo, que ela possa estar no espectro autista. Essas 2 crianças estão numa fase de desenvolvimento muito importante da fala. 1 ano e meio para 2 aninhos é quando a criança começa a falar algumas palavras, com 2 anos já começa a emendar 2 palavrinhas, quer tetê, quer água, sai au au. Com 2 anos e meio ela está começando a formando frase já. Se essa criança passar 4, 5, 6 horas por dia no celular ela não está falando, ela não está se comunicando, ela não está formando frase, e a poda está acontecendo. A habilidade que não está sendo estimulada vai ser eliminada. Qual habilidade vai ficar? A da fala ou de ficar olhando a tela? A tela fica e a da fala é eliminada. Então, durante a poda neural, a habilidade da fala pode ser eliminada se ela não for estimulada. E o celular é um grande vilão. 3 horas, 4 horas, 5 horas de celular para uma criança de 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade, gente, é fácil de ficar. Fácil. Ficar 2 horinhas de manhã, 2 horinhas à tarde e à noite antes de dormir. Quando a gente sai para uma pizzaria, para uma lanchonete, a gente vê as crianças ali, come, hipnotizado naquilo lá. Daí o grande perigo, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que não é para dar tela de jeito nenhum para criança até 2 anos de idade, um dos motivos, além de outros, é esse. Tá?
Então, tanto a criança neurotípica, imaginem esse impacto de uma criança autista que já teria dificuldade em desenvolver a fala. O que um celular pode fazer de estrago na evolução, né? Então, isso é só um parênteses. O déficit do controle inibitório, né? Autistas podem ter alteração na produção de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, que fazem o controle inibitório na amígdala cerebral. Então, como eu tenho alteração na produção desses neurotransmissores, eu tenho uma dificuldade de inibir os meus impulsos. Então, eu tenho vontade de pegar aqui, eu pego. Eu tenho vontade de pegar o celular, eu pego. Tenho vontade de brigar porque eu estou descontente naquela situação, eu brigo. Isso também acontece no TDAH, tá? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, ele é autista e tem TOD. É autista, tem TDAH e TOD. Na verdade, o TOD é um transtorno que existe, mas ele precisa ser bem pesquisado ali naquele paciente. Não é porque a pessoa tem rigidez cognitiva, teimoso, porque a criança é impulsiva, né? Tem déficit de controle inibitório, que a gente vai considerar um outro diagnóstico nessa criança, tá? Ele também entra em crises por alterações sensoriais, por sobrecargas sensoriais, porque estimula todos esses excessos de conexões de uma vez só, dificuldade na comunicação. Nós vamos ver no decorrer aqui que existem trabalhos mostrando que a dificuldade de comunicação é causa de comportamentos inadequados em crianças neurotípicas. Criança que demora mais para falar, por volta de 2, 3 anos de idade, tem muito mais comportamento inadequado do que aquela que consegue se expressar. Agora, vamos transportar isso para uma criança que naturalmente tem dificuldade de se expressar, como as crianças do espectro autista. Vai aumentar muito mais a chance de entrar em crise. Rigidez cognitiva, que é a dificuldade de flexibilizar em situações que fogem da rotina, que fogem do esperado. E as comorbidades, como o TDAH, como o TOD, como o transtorno de ansiedade, como o transtorno depressivo, tudo isso predispõe o cérebro do autista a entrar em crise. Pode passar. O que eu vejo acontecer durante uma crise? Choro inconsolável, de repente começa a chorar e sim, demora muito tempo para parar. Não é aquele choro que a gente fala, agrada um pouquinho, pega no colo, dá o que ele quer, o brinquedinho e a criança acalma. A gente vai ver um choro que demora muito tempo para se acalmar. Autoagressão, agressão aos cuidadores, a quem está ao redor, destruição de patrimônio, quer dizer, chutar as coisas, derrubar as coisas no chão, quebrar, né? Quebrar um vidro, alguma coisa assim. Transpira muito, suor excessivo e muito grito, tá? Então, é uma situação desesperadora, até para quem é da área da saúde, para quem é um profissional que está habilitado a trabalhar com isso todos os dias. Por isso que, enquanto não está acontecendo nada, vamos nos capacitar, porque a hora que acontecer, a gente já sabe o passo a passo que a gente vai ter que trilhar, né? É uma situação de difícil controle. Pode passar. Uma coisa que é muito questionada, e principalmente em criança isso, é o quanto que ele realmente está tendo crise, ou quanto que ele é, entre aspas, mimado, frescurento, que é super comum, né? Principalmente, se eu tenho uma criança autista não verbal, ou uma criança que tem muita dificuldade em se expressar, naturalmente, a família vai ficar mais em cima mesmo. A mãe, a avó, o pai, quem cuida, os cuidadores, se tiver uma babá, alguém, vai ter que ficar em cima o tempo inteiro, porque se ele não consegue o que ele quer, ele tem rigidez cognitiva, ele, né, tem crise. Se ele tem dificuldade de controle dos impulsos, ele tem uma sobrecarga sensorial que a mãe tem que ficar o tempo inteiro em alerta. Ai meu Deus, será que a luz está demais? Ai, será que o barulho, será que o som do microfone não está incomodando? Tudo é motivo de alerta. E para quem não conhece o transtorno do espectro autista, isso pode parecer uma superproteção. Pode parecer que a mãe está mimando muito essa criança. Não é raro de eu atender famílias no consultório
que o próprio pai que está junto, a avó que está junto, fala: ai, doutora, sabe o que é? É que ele grita desse jeito porque ele é muito mimado. Essa semana eu atendi uma criança, visivelmente, gente, um autista nível 3 de suporte, uma criança de 4 anos de idade, não verbal, que assim, qualquer um de nós olharia e falava: nossa, tem alguma coisa, né? Você pode não saber exatamente o que é, mas que tem alguma coisa, tem. E os pais vieram com a única queixa que ele estava atrasado para falar e porque ele era muito mimado e por isso ele fazia birra o dia inteiro. Então, assim, é comum isso. Por isso que eu trago essas questões. Como que eu vou diferenciar se há uma birra e o quanto que birra é considerado de normal no comportamento de uma criança, e eu vou considerar que seja uma crise mesmo? Você fala: não, isso não é birra, isso é crise, isso precisa ficar de olho, não é qualquer criança que faz isso. Birra, gente, é um comportamento normal da infância, tá? Autistas fazem birra? Fazem muita birra, tá? Porque eles têm dificuldade no controle inibitório deles. A gente já sabe a explicação disso. E além disso, uma criança autista é uma criança. Então, além das características próprias do autismo, ela também vai ter as características da infância. Isso é normal e a gente espera que seja normal mesmo, tá? Então, quando que começa a birra? Geralmente o comportamento de birra começa por volta de 2 anos de idade, 1 ano e meio a 2 anos de idade, e é normal ele se estender até mais ou menos 4 anos de idade, que é quando a gente chama no desenvolvimento psicológico da criança de fase anal. O que significa a fase anal? Fase anal, ela recebe esse nome porque é o período que a criança consegue o controle do xixi e do cocô. Ela sai da fralda, o período do desfraude. O que significa para a criança, a estrutura psicológica, emocional de uma criança, a fase do desfraude? Significa que eu tenho controle sobre o meu corpo. Eu tenho controle sobre as minhas vontades. A minha vontade não precisa ser a mesma da minha mãe e do meu pai. Até a criança completar 2 anos de idade, a mãe escolhe a roupa que ele vai vestir, escolhe a comida que ele vai comer, escolhe o sapato que ele vai vestir, escolhe aonde que ele vai passear, a mãe escolhe tudo. O nenenzinho de 6 meses, de 8 meses, não tem direito nenhum de escolha, né? Nessa idade, essa criança começa a perceber que a mãe quer colocar blusa de frio, mas eu não estou afim de pôr. Que a mãe quer colocar um tênis, mas eu quero ficar descalço. A mãe quer que eu sente na cadeirinha, mas eu não gosto de ficar amarrado na cadeirinha. Ela começa a perceber que as vontades dela são diferentes. E ela começa a lutar por prevalecer a vontade dela e não a da mãe. Por isso que começa a birra, tá? Existem trabalhos mostrando que crianças que não fizeram birra, crianças muito boazinhas, que, nossa, você vai lá: filhinho, olha, vamos sentar, tal, a filhinha senta, tal, tem um risco maior de ter depressão na vida adulta. Isso pessoas neurotípicas, crianças neurotípicas, tá? Porque elas não aprenderam a lutar pelo que elas querem. Em criança, para o adulto, é um comportamento extremamente desafiador. Você vai olhar e vai falar: meu Deus do céu, mas é o jeito que ela vai desenvolvendo para ter garra, para lutar pelo que ela quer na vida adulta. Quando ela é podada disso, ou tem próprio temperamento da criança, é muito pacífico, muito passivo ali, muito boazinha demais, ela vai ter dificuldade de se impor e de correr atrás do que ela quer na vida adulta. Tá? Então a birra faz parte do desenvolvimento normal da infância. Quais são os principais sinais para a gente saber se é uma birra ou não? Primeira coisa, birra nunca acontece com a criança sozinha. Para ter birra, tem que ter telespectador. A birra é um espetáculo, gente. Tá? Então, ela tem um objetivo muito claro: eu quero pegar aquilo, ou eu quero que compre aquilo, ou eu não quero sentar na cadeirinha, e ela faz aquele escarcéu para atingir o objetivo que ela quer. Se não tiver alguém para pegar aquilo que ela quer, não tem por que ter escândalo.
Então, primeira coisa, tem que ter plateia, tem que ter alguém ali por perto. Segunda coisa, a birra passa quando ela consegue o que ela quer. Então, se o pai e a mãe cansa daquela gritaria, ou daquele escarcel no supermercado, tá bom, então pega, tá todo mundo olhando, então pega, e vai, a criança para na hora, pega, levanta e sai correndo para brincar, isso é birra, tá? Crise, ela acontece com o autista sozinho, ela acontece com o autista dentro de casa, ela acontece com o autista no meio do trabalho, no meio do serviço, onde ele morre de vergonha das pessoas estarem vendo ele naquela situação. Eu tive a oportunidade de ter uma secretária que estava no espectro, que era uma autista nível 1 de suporte, e ela não sabia que ela era autista. E eu sabia que ela estava tratando crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, no diagnóstico dela. Ela teve um trauma aí na adolescência, e ela assimilou que com aquele trauma, ela acabou desenvolvendo essas crises de ansiedade, entre aspas. Ela tomava sertralina, ela tomava citalopram, ela tomava antidepressivo, ela tomava o remédio que fosse, nada adiantava, nem Rivotril na hora da crise ajudava a passar aquela crise. E eu falava, gente, mas assim, tá tomando dose alta, tá tomando o remédio certo. Se fosse uma crise de ansiedade, era para estar melhor, né? Mas tudo bem, eu nunca tinha visto a crise, até que um dia ela teve uma crise no serviço. E ela trabalhava junto comigo e eu via a crise dela. Ela mordia o guardanapo na cozinha para ela não gritar alto, para não assustar a clínica inteira. A hora que eu vi o jeito que era, eu falei, isso não é crise de ansiedade nem aquele da China. Eu fui juntando as características dela, né? Eu falei, gente, será que ela está com uma crise mesmo e ela é uma autista nível 1 de suporte? Muito feio. Não era crise de ansiedade, era crise de sobrecarga sensorial e de rigidez cognitiva. Ela ficava completamente transtornada. Passou a crise, ela entrava na crise ela saía do meltdown, entrava no shutdown, ela demorava 2-3 dias para ter força, para levantar da cama. Acabava com a força dela. Gente, birra não faz isso. Birra não faz isso. O autista que entra em crise por conta de uma rigidez cognitiva, que quer aquilo e pronto, acabou. Ele vai entrar em crise e você vai falar assim, nossa, será que é uma birra? Será que não é? Você vai pegar o que ele quer e vai dar para ele. Não passa. Chega uma hora que não adianta mais nada. Quando não passa, quando consegue o que quer, quando acontece sozinho, quando acontece em lugares inapropriados, no sentido de assim, eu não queria que acontecesse isso aqui, mas foge do meu controle, isso é uma crise. A crise é independente da vontade do autista. O autista não consegue se controlar, não é uma coisa controlável e evitável, não é uma coisa consciente. E crise, gente, acontece no autista nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O autista nível 1 de suporte pode ter crises terríveis, de se arranhar, de se machucar, de gritar, de jogar as coisas longe. Eu imagino, eu nunca passei por isso, eu tive já uma situação emocional complicada que eu passei faz pouco tempo, que eu tive umas crises de choro muito grande, que eu não conseguia parar de jeito nenhum e precisei procurar até um médico para me ajudar nisso. Mas eu imagino, sabe quando vocês recebem uma notícia muito triste, muito desesperadora, né? Ou assim, de uma doença grave na família, da morte de algum ente querido, que você tem vontade de chorar, que você tem vontade de puxar o cabelo, que você fala, eu choro, e essa dor não sai de dentro de mim. Eu imagino que seja desse jeito no momento de crise. Que ele passa por aquilo, passa, e aquilo não sai de dentro dele. A crise, ela passa de repente. A crise, ela não vai passar assim, toma o que você quer, ou calma, vem aqui que eu te dou um abraço. Do mesmo jeito que não tem controle sobre o momento que entra na crise,
O autista não tem controle sobre o momento que ele vai sair da crise. Por isso que tem autistas que choram horas. Choram mais de 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes as mães falam, doutora, demorou muito tempo para ele se acalmar. Eu não conseguia mais segurar ele. Tem autistas que colocam embaixo do chuveiro para conseguir se acalmar. O que o chuveiro faz? Estímulo sensorial, gente. O estímulo sensorial traz ele para o presente ali e ele consegue se organizar de uma forma mais rápida. Então, esses critérios a gente pode usar para diferenciar quando é uma birra simples, né? Que o autista tem birra também, tá? De uma crise propriamente dita. Pode passar. A crise é uma situação que foge totalmente do controle do autista. Não aparece e não passa conforme a sua vontade. Isso daqui parece óbvio para a gente que convive com o autista e vive isso no dia a dia. Mas, na prática, a hora que passa a crise, qual que é a abordagem geralmente que a gente faz? A gente, que eu digo, de um modo geral, as pessoas, né? Não faça mais isso. Você vai ver a próxima vez que acontecer isso, a próxima vez que você jogar as coisas no chão, a próxima vez que você chorar desse jeito, né? Trata como se fosse um comportamento consciente e não é consciente. Isso é importantíssimo a gente ter isso em mente. Pode passar? A crise nunca vem do nada e é o que a gente mais escuta. Do nada, doutora, ele começou a chorar. Do nada, doutora, ele ficou nervoso, começou a arremessar tudo, não sabia o que fazer. Do nada, doutora, ele começou a gritar, se arranhar, puxar o cabelo, se morder, tentou morder quem estava ao redor. Do nada. Isso é o primeiro passo. Nunca a crise vem do nada. Aqui eu coloquei alguns motivos que levam uma pessoa a entrar em crise, um autista a entrar em crise. No meu curso eu coloco mais de 20 motivos que podem levar um autista a entrar em crise. Hiperestimulação sensorial. Então, lugar que tem muito barulho, muita luz, muita gente falando ao mesmo tempo. Intolerância à frustração pela rigidez cognitiva. Dificuldade de se expressar. Eu acho que esses 3 primeiros são os principais. A dificuldade de expressar que está com dor, a dificuldade de expressar que está com sono, com sede, com fome. Vocês imaginem uma situação. Eu acho que todo mundo aqui já passou por essa situação na vida. Pelo menos uma vez na vida já passou. Sabe quando a gente toma sol e fica com a pele queimada, torrada? Aquele vermelhão mesmo, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso ao protetor solar, mas quando eu era adolescente não tinha, a gente ficava vermelho, né? Doendo, né? Então vocês imaginem vocês com a pele desse jeito, ardendo, queimando, que a roupa não pode encostar, que dói, que arde. Aí, o seu marido, o meu marido chega e fala assim, querida, e dá um tapinha nas minhas costas, pega no meu ombro e fala assim, vem cá, faz um aconchego assim em mim. O que você vai instintivamente falar? Não, pega, tá doendo. Agora pense se você não conseguir falar. Pense que você não consegue falar, não consegue expressar, a pele está ardendo e uma pessoa que você ama vem te abraçar. Como é que você vai reagir? Eu me imagino fazendo assim, ó. A hipersensibilidade sensorial, tátil, auditiva, visual, de olfato, ela é particular, ela é individual. Não tem como eu, Ana Paula, deduzir o que o outro está sentindo. Não tem como eu virar e falar, isso é frescura, é manha dele. Porque o que ele sente, essa dor que eu senti com a minha pele queimada e alguém me abraçando, sou só eu que sei o quanto que está doendo. Quem veio me abraçar não sabe, porque ele não está com a pele queimada. É o mesmo raciocínio, é a mesma coisa, tá? Estímulos aversivos, o que não gosta, a rigidez cognitiva, mudança brusca de rotina, que o autista fica, né, demora para se organizar naquela mudança que teve. Essa mudança brusca de rotina
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trago bastante esses exemplos práticos que a gente vive no dia a dia, para a gente tentar se colocar no lugar do que eles sentem e tentar compreender como que é percebido isso por eles, né? Sabe quando tem um feriado no meio da semana? Então assim, tem um feriado, vamos supor, na terça-feira emenda sábado, domingo, segunda e terça. Ou tem um feriado no meio da quarta-feira, sei lá. Vamos imaginar que o feriado foi na terça. Na quarta é o primeiro dia que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que às vezes eu paro e falo assim, que dia que é hoje? Porque eu tenho a sensação que é segunda. Chega na quinta, você fala, nossa, hoje já é quinta, mas começamos a trabalhar ontem, parece que é terça ainda. E a gente, eu pelo menos não tenho nenhum diagnóstico ainda, eu acho que eu sou neurotípica. E situações ao contrário disso também, eu já trabalhei muito de final de semana. Já dei plantão de domingo, já trabalhei de domingo inúmeras vezes na minha vida. Quando chega segunda, terça, eu tenho a sensação que já está chegando quinta e sexta-feira, porque eu trabalhei no domingo. A gente perde um pouco a noção da localização de tempo mesmo. Para eles, essa sensação que a gente tem é em mudanças corriqueiras durante o próprio dia. Uma mudança de rotina que muitas vezes passa desapercebido, que eu coloco numa outra palestra que eu dou sobre os manejos básicos, é mudança de decoração de escola, gente. Mudança de decoração de clínica, onde a gente enfeita tudo de festa junina, enfeita tudo de Natal, tudo pro Dia das Crianças. Eu costumo falar para os professores, a criança estuda nessa classe aqui. A classe de fevereiro, março até junho foi desse jeito aqui. Desse jeito. No dia 1º de junho, a criança chega na escola, tem uma fogueira na parede, bandeirinha para tudo quanto é lado, tudo colorido. Gente, vai tirar o foco. Aquela semana, a criança vai ter mais crise na escola. Não é do nada. O que teve de diferente? Alguma coisa aconteceu para desencadear essa crise. E a mudança de decoração na sala de aula, no pátio, no refeitório, pode ser a crise, pode ser o motivo de ter desencadeado essa crise. Como que a gente vai evitar que essa criança entre em crise por causa disso? Previsibilidade. O que seria o ideal? A professora, a dona da clínica, o profissional, mandar um WhatsApp para a mãe na sexta-feira anterior. Mãezinha querida do meu coração, segunda-feira a escola vai estar enfeitada de festa junina. Mostra para o Joãozinho, o nome fictício, como que é a decoração. Manda no link da musiquinha que eles vão ensaiar para a festa junina. No final de semana, a mãe vai mostrar foto da bandeirinha, foto da fogueira, vai explicar que a fogueira não queima, que é só um desenho na parede e tal. Vai pôr a musiquinha, vai fingir lá dançando com a criança. Não precisa nem contar que é a música que ele vai dançar. Essa música aqui é da festa junina e tal. A hora que a criança chegar na segunda-feira na escola, aquilo já vai ser familiar para ele. Ele vai olhar aquilo e vai falar, nossa, é igual que minha mãe me mostrou. Por mais que ele não seja verbal, mas ele vai reconhecer aqueles objetos. A hora que ele for levado para o ensaio, que é outra queda de rotina, vai tocar a música que ele já escutou em casa. Isso é previsibilidade, gente. Isso dá para fazer com festa de Dia das Crianças, dá para fazer com festa de Natal, com festa de Dia das Mães, com tudo. Nunca é do nada. Presença de raiva, medo, ansiedade, dor, fome, sede, vontade de urinar, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, alergias alimentares. Existem inúmeros trabalhos saindo recentemente que autistas têm um risco maior de desenvolver alergias como um todo, principalmente alergias alimentares. O índice de gastrite, de esofagite é altíssimo dentro dos autistas. Gastrite, gente, dói, queima o estômago, arde.
esofagite da queimação, da azia, alergia alimentar da cólica, intolerância à lactose da cólica. Então, muitas vezes, um comportamento arredio, um comportamento irritado, não consegue dormir direito à noite, não é do autismo. Não é aumentando a dose da risperidona, trocando de risperidona para aripiprazol, entrando com canabidiol, que a gente vai acalmar essa criança, que a gente vai tratar esse desconforto, levando no médico no gastro, no médico especialista investigando se tem, algumas vezes se precisar fazer uma endoscopia, não, investiga alguma alergia alimentar, que a gente está vendo, a ciência está provando que cada vez mais os autistas têm essa predisposição. Existe um neurotransmissor, que é uma substância que o nosso cérebro usa no foco, na atenção. O principal é a dopamina e a noradrenalina. Mas existe um terceiro, que é a histamina. A histamina, ela também está envolvida no mecanismo do TDAH. E a histamina é a principal substância envolvida nas reações alérgicas. Tá? Então, está se vendo que existem coisas em comum. Criança que toma remédio que faz tratamento para TDAH, ou um autista mesmo que tem um TDAH associado, e toma um antialérgico, pode ter descompensação no quadro de comportamento, tá? Por conta do efeito da medicação na histamina. Por que eu coloco essa bala 7-belo aqui? Para contar uma história para vocês de um paciente meu que do nada entrou em crise na escola. Um paciente nível 2 de suporte, autista nível 2 de suporte, de uns 7, 8 anos de idade, um amor, um docinho, extremamente bonzinho, não é agressivo, raramente entra em crise, e do nada ele começou a chorar na escola, a puxar o cabelo, a se arranhar, a se beliscar. A escola ficou desesperada porque isso não era um comportamento esperado dele. Tentaram acalmar, não adiantou porque era uma crise, não era uma birra. Ligaram para a mãe, deu tempo da mãe sair do serviço, correr para a escola e ele estava em crise quando a mãe chegou. Então, demorou aí mais de meia hora com certeza para ele se acalmar. Depois que a mãe chegou, tal, né, a professora, o pessoal da escola estava acolhendo ele não estava sendo maltratado de jeito nenhum. Quando passou a crise, ele se acalmou, ele parou de chorar, a mãe perguntou: o que aconteceu, filho? Né? E durante a crise, ele gritava, ele se agredia e ele falava: abala, e chorava. E a professora foi na classe procurar se tinha bala, foi ver se ele queria a bala de alguém, fizeram de tudo e ninguém descobriu o que era a história da bala. Quando passou a crise, e isso, gente, sirva de exemplo para que todo mundo, depois que passou uma crise, chegar para o autista, se ele for verbal, e perguntar: o que aconteceu? Por que você ficou desse jeito? Isso é o primeiro passo para a gente evitar que ele entre em crise de novo. É porque eu queria pular daqui e eu não podia pular. O que isso significa? Rigidez cognitiva, dificuldade de controle de impulso. A terapeuta dessa criança, a psicóloga, a TO, a fono: meu filho não faz terapia, não consegui, não tem pelo SUS. Você vai procurar na internet como que faz para eu ensinar o meu filho, para eu fazer uma programação ali para que ele tenha um pouquinho mais de flexibilidade cognitiva. O estímulo é feito no dia a dia, não é feito na hora do perrengue. Na hora do perrengue, essa criança já tem que estar estimulada o suficiente para ele ter um jogo de cintura e não entrar em crise. Tá? A mãe chegou e perguntou: filho, o que aconteceu? Ele contou o seguinte: a mãe sempre ensinou ele que não era para levar porcariada para a escola, guloseima para a escola, bala, pirulito, chocolate, porque senão outras crianças poderiam ver e queria também, e eu ficava com vontade, então ele não levava. Uma família super presente, super assim, uma belezinha. Ele viu um amiguinho tirando uma bala do bolso, que tinha levado escondido para a escola.
Ele chegou com o amiguinho e falou: não pode bala na escola. Minha mãe falou que não pode. O amiguinho virou e falou um baita de um palavrão, que era a segunda regra: não pode falar palavrão. Então, duas regras foram quebradas ao mesmo tempo. A criança levou bala para a escola e falou palavrão. Ele entrou em crise e nada fazia ele se acalmar. Isso, gente, vem mostrar para nós que nunca vem do nada. Isso é a primeira. Se vocês forem embora daqui sabendo isso, eu já estou feliz da vida. Pode passar. Aqui aquele trabalho que eu falei para vocês, né? Que relacionamentos entre crianças com dificuldade na expressão da linguagem, tá? Estão relacionados com crises de um temperamento mais difícil. Isso em crianças neurotípicas, tá? Em crianças autistas que têm essa dificuldade na comunicação, mais importante ainda. O que eu quero trazer de mensagem com esse trabalho? Tem que dar um jeito de um autista se comunicar. Seja ele verbal, para quem consegue falar, seja ele com comunicação alternativa, para quem não consegue falar. Comunicação alternativa, não sei se tem alguém aqui que trabalha com comunicação alternativa, mas no meu ponto de vista, é uma das primeiras coisas a ser instituída no autista. Por quê? Porque vai dar liberdade para essa criança expressar tudo que ela quer ou que ela não quer. Nem se for para ensinar ela a mostrar sim ou não. Mas a gente precisa ensinar isso. A comunicação alternativa não atrasa a fala. Isso é mito. Não se pode esperar ver se uma criança vai falar para depois começar a estimular a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela estimula o desenvolvimento da fala. Eu não sei se vocês já viram como que funciona, mas a gente tem desde o PECS, que é o que eu sou capacitada, que são figurinhas, a coisa mais simples do mundo. Por que eu optei em fazer o PECS? Porque eu consigo ensinar para qualquer pessoa, desde a pessoa mais pobre que existe, que não tem condição financeira nenhuma, ela consegue acesso às figurinhas gratuitas na internet, até tablets com sistemas, com programas, tudo, que fazem a comunicação alternativa para aquela pessoa. Como que eu ensino uma comunicação alternativa? Eu vou pegar a fichinha e vou falar. Imagine que essa fichinha aqui é a bola e a criança tem hiperfoco em bola. Então, ela quer a bola. Eu vou deixar a bola guardada, não vou deixar a bola em acesso, porque eu já sei que a criança quer a bola, então eu vou trabalhar essa fichinha com ela. Se for uma criança que tem um comprometimento importante, que a maioria geralmente é da parte cognitiva, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a fichinha da bola aqui em cima da minha mesa, em um lugar visível. Eu vou pegar a mão da criança, vou colocar em cima da fichinha da bola e vou fazer ela dar para mim. Eu vou segurar ela. Você vai pôr a mãozinha dela aqui e vai falar: ah, você quer bola? Bem ritmado, bem devagar e bem marcado. Bola! Peraí que eu vou dar para você. Pega a bola e já dá. Largou a bola, foi brincar com outra coisa, pega a bola e guarda de novo. Dali 10 minutos ele vai querer a bola de novo. Ou dali 1 hora, mesma coisa. Você vai lá com a mãozinha, pega a fichinha. Ah, bola! Pega a bola e dá para ele. A tendência, gente, em poucos dias, ele já vai direto, pega a fichinha, entrega para você e você fala: bola! Pega a bola e dá para ele. Ele já está pedindo o que ele quer. Com o passar do tempo, o que a gente espera que aconteça? Que ele pega a fichinha e fala: bola! O fato de você associar a ficha a uma pronúncia bem marcada daquele objeto, daquilo que ele está querendo, faz com que a criança comece a repetir esse comportamento. Ele pega a ficha e fala aquilo. Então, a comunicação alternativa, ela não atrasa a fala, ao contrário, ela estimula a fala, tá? Além de diminuir intensamente o estresse da criança, porque ele consegue se comunicar. Quem pode treinar uma comunicação alternativa?
qualquer pessoa, não é qualquer profissional. Psicólogo, fono, TO, professor, médico, pai, mãe, vovó, tio, qualquer pessoa pode se capacitar para instituir uma comunicação aumentativa, alternativa na família, na escola, na clínica, em qualquer lugar, tá? Existe uma pessoa na internet, eu vou até passar um slide dela aqui, eu não sei se todo mundo aqui conhece, a Carol Souza. A Carol Souza é uma autista, eu também adoro, sou fãzaça dela. A Carol Souza é uma autista nível 2 de suporte não verbal, tá? Que foi uma criança que passou por muitas, inúmeras dificuldades na escola, hoje ela já é adulta. E ela conta que por volta dos 12 anos de idade, a psicóloga dela começou a apresentar uma comunicação alternativa para ela. Até 12 anos de idade, ela não conseguia expressar nada do que ela sentia, do que ela escutava, do que ela entendia, nada. Quando essa que foi uma psicóloga e não foi uma fono, porque existe um conhecimento, assim, uma coisa, mito, né? Um mito, que só fono trabalha com comunicação alternativa. Não é. Qualquer pessoa pode trabalhar, tá? No caso da Carol, foi uma psicóloga que apresentou para ela e começou a treinar ela para isso. E quando ela começou a aprender, ela começou a contar que ela entendia tudo. Ela começou a contar o que os professores falavam dela na sala de aula, o que o médico falava para a mãe: nossa, isso aqui não tem jeito, não vai aprender nada, não vai ser ninguém na vida. Disso para pior. Ela tem postagens quase que diárias no Instagram, ela escreve os textos dela absurdamente bem. E ela fala, tem gente que manda mensagem para mim perguntando se sou eu mesmo que escrevo meus textos. Então, é uma outra lição. Autistas não verbais, muitos têm o cognitivo preservado, normal. E a gente não permite que eles expressem isso, porque a gente não oferece para eles uma forma de eles se comunicarem. A gente precisa ter essa consciência. Pode passar. Pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Agora a gente entra em uma análise do comportamento. Isso daqui, gente, é o básico do básico do básico da ABA, tá? ABA não é uma técnica. Quando a gente fala, vai fazer terapia ABA, tem que ser ABA, não pode ser TCC. Gente, ABA não é uma técnica de terapia. ABA é uma ciência que estuda o comportamento humano. Quando a gente fala que vai fazer terapia consciência ABA, ele pode fazer psicoterapia consciência ABA, fonoaudiologia consciência ABA, terapia ocupacional consciência ABA, mãe consciência ABA, esposa consciência ABA, e daí por diante. No que consiste a ABA? ABA, a tradução de ABA é análise aplicada do comportamento. Então eu tenho que analisar aquele comportamento para ver o que antecedeu ele e desencadeou esse comportamento nessa pessoa, e depois que ele tem esse comportamento, o que acontece com ele. Essa é a análise, friamente falando, de um jeito muito simplista do que é a ciência ABA. Se eu tenho um comportamento e o que acontece depois desse comportamento faz com que esse comportamento continue se repetindo, eu chamo isso de um reforço positivo. O positivo não significa que é bom ou mal, significa que aumenta a chance daquele comportamento continuar se repetindo. Quando eu tenho um comportamento e o que acontece depois diminui a chance dele continuar se repetindo, eu chamo de reforço negativo, tá? Então, quando uma criança entra em crise, quando um autista entra em crise, é essa análise que eu tenho que fazer, para a gente nunca mais falar que um autista entrou em crise do nada.
vamos fazer isso? Usando, gente, isso daqui, ó, que eu trouxe 3, e nós vamos sortear depois para vocês. Usando um simples caderninho. Esse caderninho aqui não tem nem linha, é um caderninho em branco que cabe numa bolsa, que você pode levar para qualquer lugar. Uma professora tem dentro da gavetinha na sala de aula, extremamente simples. A inclusão, ela não precisa de grandes investimentos. A inclusão, ela precisa de boa vontade. A inclusão está na pessoa que está fazendo a educação dentro da sala de aula, no terapeuta, na mãe, no pai, na consciência que eu preciso fazer a minha parte. A inclusão não passa por um investimento de correr atrás do vereador, do Ministério da Educação, não é isso daqui, ó. É muito fácil, é muito simples. O que nós vamos fazer? A criança estava, sei lá, num parquinho, de repente, sei lá, num parquinho, ou estava na escola. Acho que na escola é muito mais comum disso acontecer, por isso que eu vou dar o exemplo da escola, mas isso serve para qualquer situação. A criança estava na escola, na aula de educação física. Naquele dia, estava chovendo, o professor não conseguiu levar para o pátio para fazer atividade. Eu estou inventando uma situação aqui. Então, ele levou as crianças para uma sala, colocou um papel no chão e fez as crianças desenharem ali uma quadra de vôlei ou um campinho de futebol para eles brincarem de futebol dentro da sala ali, porque estava chovendo. Para desenhar aquilo, ele colocou ali à disposição lápis de cor, giz de cera e tinta guache. Do nada, o autista começou a gritar, jogou tudo no chão, começou a se machucar, precisou tirar ele da sala, ligaram para a mãe vir buscar, aqueles trabalhados. Bom, socorreram ele, tudo. O que esse professor vai fazer? Vai pegar o caderninho e vai escrever. Hoje, quinta-feira, dia tal de agosto, eu estava dentro da sala tal, fazendo a aula de educação física, porque estava chovendo, coloquei tal material no chão e o Joãozinho começou a gritar. Levamos ele para outra sala, chamamos a mãe, papá. Bom, deixa isso registrado aqui. Ninguém entendeu por que aconteceu aqui. Passou 15, 20 dias, um mês disso. Na aula, dentro da classe mesmo, em outro ambiente, com a professora normal dele, tudo, eles estavam fazendo um trabalhinho do Dia das Mães. E do nada, o Joãozinho entrou em crise de novo. A professora vai lá, vai pegar a cadernetinha dele e vai escrever. Hoje, no dia tal, a gente estava fazendo o trabalhinho do Dia das Mães, que a gente estava usando lantejola, cola e tinta guache. Quando de repente, do nada, o Joãozinho começou a gritar, se jogar, se mutilar, tal. Precisamos retirar ele da classe, chamamos a mãe, papá. Quando eu tenho 2 registros, se eu tiver 3 registros, o que eu consigo fazer? Eu consigo comparar um com o outro. Se o professor não tivesse escrito, muito possivelmente daqui 20 dias, daqui um mês, ninguém ia lembrar. Ia falar, ele entrou em crise na educação física, mas ninguém ia nem saber que material que eles estavam usando. Depois que a mãe veio buscar, que tudo se acalmou, a equipe vai sentar e vai analisar os registros. Será que é a guache? Olha, o professor usou guache. A professora estava usando guache para fazer o trabalho no Dia das Mães. Será que ele tem alguma alteração sensorial com a tinta guache? A partir desse dia, o cuidado com tinta guache para essa criança vai ser, não é nem triplicado, é quadriplicado. Porque já sabe que é um sinal de alerta. Teve a tinta guache, quem que vai sentar do ladinho da criança? A professora ou o cuidador. Vai molhar a pontinha do dedinho e vai observar a reação da criança. Porque todo mundo já está suspeitando que é guache. A
A criança molhou o dedinho e já limpa, ó, vamos lá, a tia vai limpar seu dedinho, tal, tudo. É guache mesmo, acabou a crise. Agora, se não tiver isso daqui, ele vai ter crise 10 vezes no ano e ninguém vai conseguir identificar que o dia que pegava o potinho da guache ele tinha crise. Porque aquilo passa batido, gente. Isso serve para a casa da gente também. Mãe, pai, vovó, tem um caderninho desse guardadinho. Nossa, ele teve uma crise horrorosa hoje. Tá, passou a crise, acalmou? Você vai lá no cantinho e anota tudo. Estava na cozinha fazendo comida, ele chegou, queria pegar a faca, eu não deixei ele pegar a faca e daí ele teve uma crise horrorosa, se machucou, foi difícil de acalmar, papá. Tem um outro registro desse? Poxa vida, ele está com uma rigidez cognitiva muito grande, ele não tem flexibilidade no que ele quer. Vamos sentar com a terapeuta para discutir, olha, é isso que está acontecendo. Se eu não tenho esse registro e eu chego para a terapeuta e falo assim, meu filho está entrando muito em crise em casa. Ou chega para o médico e fala assim, nossa doutora, é uma crise atrás da outra. E o médico vai aumentando a dose do remédio, não vai melhorar. Um outro exemplo, toda vez que a criança vai dormir, entra em crise. Marca lá. Aí de repente um dia não entrou. Nossa, esse dia ele não entrou. Passou bem. Era outro pijama? Dormiu sem meia? Eu liguei o ar-condicionado porque de repente ele sente mais calor e no tempo mais friozinho ele dorme melhor. Se eu reconheço que ele dorme melhor no tempo mais friozinho, vamos esfriar um pouco o quarto então para ele dormir quando tiver calor. Se a gente não tem esses registros dos detalhes do que está acontecendo, a gente não consegue identificar o que está acontecendo. E isso, gente, é a chave, é a peça fundamental para a gente conseguir, pelo menos, diminuir o número de crises de autista. Pode passar. Então, o que consiste o protocolo de crise? Ele consiste desde todas as estratégias de prevenção. O objetivo do protocolo de crises é evitar crise. Tá? Um protocolo de crise ele tem sucesso quando eu consigo evitar ou pelo menos reduzir muito o número de crises daquele autista. Então eu tenho todas as estratégias de prevenção, eu tenho um registro obrigatório do protocolo pelo professor, pelo cuidador, pelo pai, pela mãe, pela terapeuta. Cada um vai ter a cadernetinha deles. As estratégias que nós vamos desenvolver com essas anotações e o fluxograma de socorro em último caso. Antes de eu pensar numa contenção, de eu pensar de como é que eu vou socorrer no momento de crise, eu passo por todas essas fases. Vocês concordam comigo que se eu tiver um conhecimento do perfil sensorial dessa criança, se eu tiver um conhecimento do que irrita, do que acalma, de como que é o paladar dele, de como que não é, já traçar estratégias de como lidar com isso no meu dia a dia, vai ser muito mais raro de eu chegar numa situação de extremo estresse. Pode passar, viu? O item da prevenção, ela passa pelo cuidado com o ambiente. O que eu costumo orientar? Vai fazer a matrícula na escola. A escola, a gente teria, obrigação de fazer isso que eu vou falar agora. Se vocês não fazem, deveriam fazer. Entrega à secretaria da escola, a professora, para quem for, para a diretora, para a coordenadora, uma folhinha com o perfil sensorial do filho de vocês. Escreve. Ana Paula, eu não sei o que é perfil sensorial, isso é uma coisa só que TO faz. Gente, os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. No tato, meu filho tem hipersensibilidade ao toque. Meu filho não suporta que mexa na cabeça dele. Meu filho tem medo que corte o cabelo dele. Meu filho não sente dor. Meu filho não tem sensibilidade ao toque. Meu filho não sente dor, o que é um outro sinal de alerta muito importante e muito comum no transtorno do espectro autista. Audição. Meu filho tem medo que o barulho alto, tem hipersensibilidade auditiva. Se eu sei que na minha classe
tem um aluno com hipersensibilidade auditiva dentro de uma escola, o que vai ter dentro dessa classe? O que, gente? Um abafador que custa R$20, R$30. Não precisa ser um cheio de quebra-cabeça lindo e maravilhoso. Um preto simples. É para um socorro. A casa do lado está fazendo reforma. A escola está em reforma. Está tendo barulho. Ou as crianças estão ensaiando no pátio. É fácil. A criança começou a demonstrar sinais de irritabilidade, sinais de pré-crise, que é uma das coisas aqui também. Ficar atento a sinais de pré-crise. Eu já vou intervir. Abre a portinha ali, pega o abafador. Vem cá, meu querido, olha, pode pôr isso daqui, fica tranquilo. Acalmou? Tira e guarda de novo. Pronto, acabou. Resolveu o problema. Agora, o que a gente vê no dia a dia? A criança entra em crise, aquele estresse, se machuca inteiro, liga para a família, a mãe chega e fala assim: ah, mas é por causa do barulho, ele não pode com muito barulho. As crianças estavam todas no pátio ensaiando para uma festa, ou está tendo reforma na escola, e o barulho desencadeia a crise nele. Sem mandar o abafador para a escola, sem a professora saber que ele tem hipersensibilidade auditiva e sem ter nenhuma estratégia traçada para evitar a crise dessa criança. Então são coisas simples. O PEI, que é o plano de ensino individualizado, que vai diminuir absurdamente o estresse dessa criança e, mais uma vez, a gente proporcionar alguma forma de comunicação. Pode passar. Primeiro de tudo, estratégias que a gente pode usar que vai antecipar uma crise. O que é isso? Antes de entrar em crise, eu posso usar essas estratégias. Uma anamnese individualizada, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Todos os cuidadores, todas as pessoas que cuidam do autista devem ter conhecimento prévio dos fatores que estressam e que acalmam essa criança, né? Ter um objeto de apego. Vamos imaginar que o hiperfoco seja o Toy Story, sei lá, o Lilo Stick, agora que está super em alta e tal, um jogo de videogame, né? Então, se tem um autista dentro da sala de aula ou em casa mesmo, eu ter um brinquedinho, alguma coisa ali que em um momento de socorro, em um momento de pré-crise, a professora consiga pegar e trazer para o autista para ele se acalmar, se regular. Adequação sensorial quanto aos estímulos e o perfil sensorial dele. Ter já pré-determinado uma sala, um lugar mais silencioso, aonde esse autista que está dando sinais de pré-crise possa ser direcionado até ele se acalmar, depois ele volta de novo para a sala de aula. Dentro de casa, gente, pode ser o quarto da criança, pode ser um quartinho mais reservado, tá? Um lugar que ele use para se acalmar. Um ambiente seguro, sem ameaças, equipe treinada para agir de forma rápida e eficaz, evitar a crise sempre que possível e identificar os sinais de pré-crise. Identificar sinais de pré-crise é anotação na cadernetinha, no caderninho. Pode passar. A segurança da equipe, a segurança do autista e diminuir os riscos de ferimento. Então, nós temos que diminuir os riscos de ferimento e aumentar a segurança de toda a equipe, inclusive, né, essa equipe a gente está englobando o autista junto. Como que a gente vai fazer isso? Cuidado com o ambiente que esse autista vive, cuidado com coisas que podem ser cortantes, né? Tesoura ao alcance da criança, faca ao alcance da criança, janela de vidro. Isso, gente, não é na hora da crise que a gente vai tirar de perto. É já organizar o ambiente para que em um momento de estresse ele não tenha acesso, não corra o risco de se jogar por uma porta de vidro e se quebrar inteiro. Eu já visitei escolas especiais que tinham porta de vidro. E a criança, com um chute, quebrou a porta de vidro e se cortou. Então, parece óbvio, mas não é. Clínicas que têm porta de vidro, tá? Então, assim, a gente precisa ficar de olho nisso. Pode passar. Agora a gente vai abordar de uma forma assim, não tão prática, tão profunda, mas uma contenção no momento de perigo, tá? Nos Estados Unidos, nós temos esses dois
essas duas regras, né, são leis americanas, né, esse JCAHO, ele vale para todas as instituições privadas, clínicas e escolas privadas, e o outro são para as instituições estaduais, tá? O que é isso? É a lei que obriga essas instituições a terem o treinamento de toda a equipe e um protocolo de crise bem estabelecido. Aquele protocolo que eu passei para vocês, que tem lá as medidas preventivas, as medidas que a gente vai fazer de anotação, né? Isso tem que estar tudo escrito e capacitado todos os profissionais. Então, o que a gente vai ter? O aluno chegou aqui, chegou na clínica, chegou na escola, o meu filho mesmo dentro de casa, eu vou ter escrito qual que é o perfil sensorial dele, qual que é a principal característica dele, é rigidez cognitiva, é dificuldade de interação social, é dificuldade na fala, o que irrita ele, o que deixa ele mais calmo, o que ele come, o que ele não come. Eu vou ter um perfil daquela pessoa, uma fichinha daquela pessoa para mim mesmo. Porque na hora de uma crise, na hora que ele está começando a apresentar sinais, né, de estar se desregulando, eu tenho acesso fácil a isso. Se a professora tiver uma fichinha guardada na gaveta dela, e ela bater o olho ali, o João gosta de azul. Bolinha azul. João, olha que bonitinho, João, olha, tal. Já acabou, já distraiu, passou o foco. Já calma, direciona a passarinha lá que tem uma salinha já determinada ali para acalmar, se regulou novamente, volta para classe. Agora, se a professora não sabe que ele gosta de azul, não sabe que quando ele anda de um lado e para o outro é um sinal de pré-crise, é quando ele está nervoso, e ela só vai descobrir quando ele entrar em crise propriamente dito, ela não vai conseguir traçar uma estratégia para socorrer essa criança antes que a crise se instale. Então, no Brasil, nós não temos nenhuma legislação específica. O fato de não ter nenhuma legislação específica não isenta a nossa responsabilidade. Mas não tem nenhuma lei que obrigue, mas não tem nada que seja o jeito certo que ensine. Dane-se, qual é o jeito certo então? Vamos procurar, vamos fazer certo, vamos aprender. É só a gente fazendo dessa forma que um dia isso vira lei. Agora, se ninguém fizer nada, não quero nem ouvir falar disso, porque, Deus me livre. Então, gente, nunca vai conseguir. A gente nunca vai ter essa segurança na nossa mão. E gera uma insegurança em todo mundo. Porque o que eu escuto dos professores? A gente não está capacitado. O autista entrou em crise na escola e ninguém sabia o que fazer para acalmar, ninguém sabia como socorrer. A família muitas vezes não sabe como socorrer. Se a família tem a sorte de ter contato com um profissional que ensine ela no momento desse, beleza. Senão ela vai aprender na marra. Ela vai aprender na marra e muitas vezes com muita dor. Porque é difícil você segurar uma pessoa que você ama para impedir que ela se machuque, para proteger ela. Isso não é fácil. E isso me demanda força, demanda tudo. E existem técnicas que poupam a nossa força de conseguir segurar e, por outro lado, protegem ele de qualquer machucado numa situação dessa. Tá? Eu não vou ensinar aqui técnica de contenção, mas para vocês terem uma noção muito básica, a gente sempre segura nas articulações, tá? E sempre braço e perna. É proibido segurar barriga, tórax e pescoço, porque eu corro o risco de sufocar essa pessoa, tá? Quando eu vou segurar no braço ou na perna, se eu segurar aqui, vou colocar o microfone aqui, gente, só para exemplificar para vocês. Se eu segurar aqui, ele faz assim, ele dá um soco em mim, ele faz assim, ele se livra daquela situação e não é de uma forma consciente. Se eu segurar aqui, eu bloqueio esse movimento aqui dele. Se eu segurar aqui, eu não consigo fazer que ele faça isso daqui, Então, quando você vai segurar alguém,
Sempre. É nas articulações. Você diminui muito o risco de fratura, você diminui o risco dele te agredir. Se for segurar a perna, é joelho e tornozelo, tá? Vamos supor que a gente tem 2 pessoas para segurar, tá? Você e seu marido dentro de casa e o seu filho entrou em crise. Lógico, gente, se for uma criança pequena, é muito mais fácil. Agora, se for um adolescente ou um adulto, fica mais difícil. A primeira regra, se você vê que você não vai conseguir segurar, não tente segurar. Tire o que tiver de perto que ele possa se machucar e procura ajuda ou fica perto esperando a crise passar. Ofereça conforto de outra forma. Fica perto, conversa com ele, tenta acalmar de alguma forma, mas a gente já sabe que isso é inconsciente, tá? Que foge do controle dele, ele conseguir se acalmar, tá? Eu sou uma pessoa baixa. Se eu estiver sozinha, uma pessoa, um autista grande em crise, eu não vou conseguir segurar, mesmo sabendo as técnicas mais corretas. Por quê? Porque eu tenho força para isso. E eu corro o risco de me machucar e machucar mais ainda ele. Se você tem 2 pessoas, você e seu marido, você e o outro filho, a professora ou auxiliar, 2 terapeutas na escola, tal. O que é o certo? É os 2 segurarem juntos ao mesmo tempo, tá? Então é preferível esperar chamar o marido chega perto, a professora chama alguém, a terapeuta chama a terapeuta do lado e tal. Você dá o comando. Já os 2, um segura um braço, outro segura o outro. Isso, gente, para uma clínica, para uma escola, inclusive para pais, o ideal é ser treinado antes, inúmeras vezes. Então eu falo que a gente precisa de um treinamento prático. Porque na hora do estresse é difícil. É difícil. Mas você já tendo a noção que é nas articulações que a gente segura e nunca pescoço, tórax e abdômen, a gente já consegue preservar muito a segurança desse autista. Joia? Pode passar. Mesmo com 900.000 autistas em salas comuns, as escolas não têm protocolo seguro para lidar com episódios de agressividade. Gente, nós não estamos falando de um autista, nós não estamos falando só do filho de cada um de vocês ou dos meus pacientes. Nós estamos falando de mais de 900.000 crianças que estão em escola regular aqui no Brasil. É muito sério isso que nós estamos falando hoje. E a gente precisa trazer mais à tona esse assunto, a gente discutir, capacitar as pessoas para que todos fiquem mais tranquilos. Pode passar? Banir o treinamento de contenção em instituições não hospitalares é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade eu ter uma clínica, eu ter uma escola com autistas matriculados, ou até mesmo uma família que não procura uma orientação de como lidar nessa situação, como evitar essas situações. O perigo eminente obrigará a equipe a tomar medidas emergenciais de forma amadora e deixará o autista em crise vulnerável e exposto ao maior risco. O perigo iminente, a crise, ele se machucar, vai fazer você tentar segurar ele de qualquer jeito. A gente vai tentar impedir que ele se machuque. E é aí que acontece as coisas erradas, o sufocamento, às vezes segura a cabeça de lado, apoia o joelho em cima do peito do autista para segurar ele no chão, e daí acaba tendo fratura de costela, acaba tendo ruptura de fígado, ruptura de baço. Se a gente tiver a técnica certa, né, que muitas vezes por preconceito a gente acaba não levando essa capacitação à frente, a gente previne tudo isso. Pode passar? Aqui é o post que eu falei para vocês da Carol Souza. Vejam o que uma autista que vive isso no dia a dia, que já viveu isso, diz sobre contenção. Se os pais, que são os pais, nem sempre conseguem, mesmo tendo um filho dentro de casa, imagine os professores. E durante as crises,
no meu caso e de muitos outros, não funciona apenas afastar os móveis, objetos e evitar estímulos. Eu me agrido severamente. Eu posso agredir outras pessoas. E daí, o que você faz? A contenção nesses casos é necessária. Não tem como deixar uma pessoa se arrebentando ou fazendo isso com alguém. Isso, gente, é a visão de um autista. Então, eles estão pedindo socorro. Eles estão falando, não tem como permitir deixar que eu faça isso comigo e com os outros, né? A capacitação é urgente. Pode passar? Os critérios éticos que envolvem uma contenção. Existe um código de ética que envolve tudo isso. A contenção é feita de uma necessidade emergencial. Não é porque ele está nervosinho, não é porque ele está me desafiando, então eu vou pegar ele. Não é para amarrar de jeito nenhum. É para segurar até ele se acalmar. Se está demorando para passar a crise, alguém vai pedir socorro, vai chamar uma ambulância, vai chamar os pais, vai chamar o vizinho para ajudar. Não é de amarrar na cama, não é nada disso que eu estou falando, gente. É do jeito de segurar para impedir que ele se machuque, tá? Então, é uma medida emergencial, no menor tempo possível, com consentimento e comunicação dos pais e responsáveis. Se não acontecer dentro de casa, se for numa escola, se for na clínica, se for numa igreja, num culto, numa missa, onde for, sempre tem que ter o consentimento dos pais antes. Seu filho é autista? Então, olha, aqui a gente tem um treinamento de um protocolo de crise. A gente tem essa medida preventiva. Então, eu tenho uma anamnese super bem feita, eu tenho o objeto de apelo dele no momento de pré-crise, eu tenho anotado todos os sinais de pré-crise que a mãe já contou, eu tenho conhecimento da parte sensorial desse autista, eu sei que ele tem uma rigidez cognitiva, nós vamos trabalhar isso durante o ano, tudo, mas em um momento de crise, a minha equipe está capacitada para segurar ele e não permitir, ou permitir o mínimo possível que ele se machuque ou machuque alguém. Você autoriza? Eu duvido que se uma escola, se uma igreja, se uma clínica apresentar isso para uma família, mostrar um certificado de capacitação dos profissionais, a família não vai autorizar. Eu acho que a família vai dar graças a Deus de encontrar um lugar onde se preocuparam em capacitar a equipe para socorrer o filho de uma forma respeitosa. O que as famílias morrem de medo e não autorizam de jeito nenhum é que segurem de qualquer jeito. Só que em um momento de emergência, lamento muito, mas vão segurar de qualquer jeito. Lamentavelmente. Né? Então sempre tem que ter o consentimento das famílias e o registro, porque isso daqui vai ser um mapa para a gente descobrir o que está desencadeando a crise nesse autista. Pode passar? Depois que a crise acaba, nada de castigo, nada de sermão, nada de falar se isso acontecer de novo você vai ver, nada de apanhar, de bater, porque é o que a gente vê. Pela confusão de crise e birra, muitas vezes a crise se passa por birra e a abordagem depois da crise acaba sendo inadequada. Pode passar? Os deveres dos cuidadores pós-crise. Passou a crise, a criança se acalmou. Se o cuidador for o pai ou a mãe, se o cuidador for a equipe da escola, for a equipe de uma clínica, tá? Eles vão sentar, eles vão estudar o ocorrido, eles vão pegar o registro e vão ver da onde que veio aquela crise, o que está errado no nosso ambiente, o que eu poderia ter feito diferente para impedir que essa crise se instalasse. Será que faltou previsibilidade? Será que faltou um apoio visual para aquela coisa que a gente ia fazer, aquela atividade que a gente ia fazer? Será que faltou integração sensorial, faltou uma adequação sensorial? Sempre comparar os relatórios para chegar numa causa específica. Avaliar a
autismo e toda a equipe. Gente, deu certo, não deu certo, que se machucou, ele saiu machucado. Discutir estratégias com toda a equipe que atende o autista. Então é muito importante, gente, os terapeutas que atendem o autista entrar em contato com a escola, em contato com a família. Todo mundo tem que falar a mesma língua, tá? E reavaliar se as medidas adotadas foram eficazes. Vamos supor que a gente avaliou e a gente acha que é uma adequação sensorial, sei lá, da comida. Passou, sei lá, uma semana ele entrou em crise de novo. Rever tudo de novo, não deve ser aquilo, pode ser outra coisa. Isso é extremamente desafiador, mas é o único caminho que nós temos. Pode passar? Lembre-se sempre, o autista não tem controle sobre a crise, foge do controle dele. Crise é diferente de birra. Castigos e punições não ajudarão a diminuir as crises. O que vai ajudar a diminuir a crise é um estudo do que desencadeou aquela crise e traçar estratégias para que essa crise não volte a se instalar. Pode passar? Esse é o último, eu vou terminando por aqui. A evolução, gente, de uma criança autista, de um autista, ela não é milagrosa. Eu escrevi esse livro, o nome do livro é Santo de Casa, Faça Milagre com Criança Autista. Porque eu tenho plena convicção, plena certeza que quem evolui com o autista é a família. Tem os terapeutas têm, pelo amor de Deus, a formação para isso, o estudo para isso. Mas um autista vai para a terapia, gente, na melhor das hipóteses, 3 vezes por semana, numa psico, 3 vezes por semana numa TO, 3 vezes por semana numa fono, que eu acho milagre. 3 vezes por semana numa fono, numa psico e numa TO. Teoricamente, seria o autista fazer estímulo, né, do seu desenvolvimento conscienciado por volta de 40 horas semanais. Quando a gente fala assim, meu filho vai fazer terapia ABA, agora eu consegui o que ele precisava. O que ele precisa é de terapia ABA de 20 a 40 horas semanais. Não existe nenhum artigo científico mostrando que menos do que isso vai evoluir alguém, independente do nível de suporte, tá? Aí vocês vão falar para mim o seguinte, Ana Paula, mas eu não consigo 40 horas semanais, ele vai ter que morar dentro da clínica. Não. 20 horas semanais também é bastante, gente. Mais 5 horas por dia, todos os dias. Se eu colocar uma criança 40 horas semanais para fazer terapia dentro de uma clínica, não vai ter vaga para mais ninguém. Nós vamos colocar na clínica lá 20 crianças o dia inteiro, interno lá dentro, e não tem vaga para mais ninguém. Quem que vai fazer estimulação da criança 40 horas semanais? É a mãe, é o pai, é a professora, é a cuidadora, orientada pelo profissional da clínica, se tiver, se não, estudando, se capacitando. Não demanda de dinheiro, gente, não demanda. Se um profissional está ensinando uma criança a tomar água, eu vou pegar aqui um copo de água só para exemplificar isso para vocês e nós já vamos acabar. Vamos imaginar que uma psicóloga está fazendo ciência ABA direitinho com a criança, ensinando ela a pedir água. Ou a psicóloga ou a fono está ensinando, quem vocês quiserem. Então ela fica 45 minutos, 50 minutos, 1 hora na melhor das hipóteses, fazendo terapia com aquela terapeuta, aprendendo a pedir água. Então a terapeuta deixa a água guardada, faz a criança correr bastante, brincar, faz uma atividade lúdica ali com ela, e daí a terapeuta faz ela pedir água. Enquanto ela não falar ela não dá um copo de água. Ou ela mostrar a fichinha da comunicação alternativa, ela não dá um copo de água. A criança falou ela vai dar. Então, está ensinando a desenvolver a fala. A mãe está esperando lá na sala de espera. Ela não sabe que a terapeuta está ensinando a criança a pegar água. Ou ela não sabe que a terapeuta está trabalhando a rigidez cognitiva da criança. Está fazendo um joguinho e de vez em quando faz a criança perder para ele lidar com a frustração.
criança sai da clínica, ó mãezinha, foi tudo bem hoje, viu? Ele se comportou direitinho, uma belezinha e tal. Até semana que vem ou até depois de amanhã. Tchau, beijo. Chega em casa, a criança tem uma garrafinha de água à disposição dela, porque coitadinho, ele não sabe falar, ele não consegue pedir, vai ficar com sede, pecado dele. Então o copinho fica ali, ó, para ele beber agora que ele quiser. Ou ninguém contraria, porque se ele contrariar, ele vai entrar em crise. Como é que vocês acham que essa criança vai evoluir, gente? Se a terapeuta chegar para a família e falar, mãe, o objetivo agora é trabalhar a flexibilidade cognitiva dele. Então, muito sutilmente, bem devagarzinho, dá uma contrariada. Muda o caminho que vai para a casa do vô, muda a coxa da cama, muda os enfeites da casa de lugar, o porta-retrato de lugar. São discretas mudanças que vão fazendo o autista a desenvolver uma flexibilidade com a rigidez que ele tem. Para quando a gente precisar que ele tenha flexibilidade de verdade, ele tem. No momento da crise, nós vamos desenvolver isso. Só que se a família não fizer isso todos os dias, a professora da escola, a tia da escola não fizer isso todos os dias, nós não vamos chegar nunca em 20, 40 horas semanais. Por isso que a gente vê um monte de autista fazendo 4, 5, 6 terapias e não evolui. A gente vê 2 anos depois, 4 anos depois, está igual, não mudou nada. E só aumenta remédio, aumenta remédio, aumenta remédio, aumenta remédio. Tem que todo mundo arregaçar as mangas. Quem salva um autista é a família. É a família agarrar e falar, meu, o que eu tenho que fazer para o meu filho evoluir? É essa postura, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando para vocês. É essa postura que vai fazer o filho de vocês evoluir. Qual que é a mensagem que eu deixo? Chega para a terapeuta e fala, o que eu vou fazer essa semana em casa com ele? Me ensina. Grava um videozinho para mim, eu quero aprender, como é que eu faço? A evolução, ela não é milagrosa, ela é trabalhosa. O que eu acabei de falar para vocês dá muito trabalho, eu sei disso, mas ela é possível. A grande maioria dos autistas tem uma genética favorável e com o estímulo adequado, eles têm grande potencial de serem adultos muito funcionais. Só que depende do estímulo de cada um. Joia? Eu estou encerrando por aqui, gente, muito obrigada, viu? Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui hoje e tem o meu Instagram está aqui, né, dra.anapaulaferraldo, eu convido todos vocês a me seguirem. Eu coloco vídeo, não digo todo dia, mas pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Eu tenho um vídeo no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, onde cada 15 dias eu faço um aulão para a escola de pais. Essa semana foi sobre seletividade alimentar, é gratuito, onde eu ensino os pais a introduzir alimentos na dieta das crianças de um jeito sutil ali. A próxima aula vai ser sobre a parte escolar de aprendizagem. Então, eu costumo trazer conhecimento, né? Seja em forma de livro, de curso. Eu tenho um curso completo de crises também, onde eu ensino as técnicas de contenção, tudo. Mas eu acho que a principal mensagem que eu queria dizer era essa. Vamos parar de fazer de conta que, não precisamos falar sobre isso, Deus me livra. Para, gente, pé no chão, que tem como fazer um trabalho muito bonito em cima disso. Já é? Muito obrigada. Muito obrigada, viu, doutora? Eu acho que acrescentou muito para todas nós que precisamos saber um pouco mais e conseguir aplicar isso, né? Como a doutora falou, nada é milagre, tudo é muito trabalhoso e a gente tem que acreditar, não só em nós, mas também nas nossas crianças. Saber que eles têm potencial, né, doutora? Então eu agradeço também a todos vocês que vieram. Eu não quero que vocês vão embora ainda, só para a gente depois bater uma foto, a doutora também vai deixar o livro. Mas, para encerrar também, doutora, a gente quer agradecer muito, né, pela senhora ter vindo lá, da sua cidade que é longe e tudo, para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Só um lembrancinho.
gente colocou o número na listinha aqui, cada ovelha que vocês assinaram na portaria. E aí a gente vai fazer pelo sorteador, mais rapidinho, tá? Aí ele